Coberto por Folhas, de Rafael Rodrigues. Palito, disse sussurrante, a voz que soava como um eco, num sopro rasteiro entre as folhas do mês de setembro que pousavam à beira do caminho. Folhas pesadas e secas de jaqueiras, jambeiras e mangueiras. O sopro mal movia as árvores escurecidas pelos galhos entrelaçados em arcos, ligando os dois lados da trilha. Porém, era intenso e ruborizante. Isso parecia recriar paisagens expressas em pinturas, de bosques mágicos e sombrios. Os fios de luz pintavam o chão de terra batida, como nos quadros a óleo que enfeitavam os corredores da escola primária, que Paulo admirava. Os olhos do menino de 9 anos, moreninho e cabelo de cuia, trajando sua típica fardinha, short azul com camisa tipo polo branca, paralisaram-se perante o amontoado de folhas à sua esquerda, tão próximo que era possível ouvir uma respiração ofegante. Paulo tinha uma tia robusta, Dora, que era audível em sua respiração, tal como o som inquieto entre as folhas. As folhas cobriam alguma coisa. Paulo estava no meio do caminho da escola, pela trilha por trás das casas do conjunto. A trilha ligava as ruas do bairro projetado. O menino prestava atenção nos nomes das ruas para treinar sua gramática, já que estas são numeradas de acordo com o alfabeto e as utilizava para soletrar, respectivamente. A trilha passava por trás da escola, na última rua, a O, e terminava num pequeno olho d'água. Palito, sussurrou novamente. Desta vez Paulo reclinou a cabeça para ver quem lhe chamava pela alcunha de Palito, dado por seu pai há uns tempos atrás, antes de chegar à vila, antes de conhecer o caminho do mato, que era a melhor rota entre todas para se chegar à escola primária. Antes mesmo de vir de tão longe para viver ao som dos periquitos, bentivis e corocas escondidos nas árvores frutíferas. O cheiro do mato molhado se desfizera tão rápido quanto o pulo que dera Paulinho. Seus pequenos dedos tremiam, agarrou-se fortemente a um pequeno galho no chão. Talvez fosse o suficiente para desafiar aquilo. Parecia familiar, parecia um sonho, mas Paulinho sabia que estava acordado. Há um olho entre as folhas. Não somente isso, mas um olhar clareado pela luz do sol que contraía suas pupilas enquanto piscava. Fitava Paulinho intensamente, com tons castanhos muito claros. Penetrou na alma do pequeno tão profundamente que o fizera saltar o galho que o protegia. Paulinho viu-se frente a algo coberto por folhas. Seu tamanho era de uma pessoa jovem entre 13 e 15 anos, deitada embaixo de uma jambeira de raízes grandes. Parecia acomodar quem estivesse ali. Falava com voz rouca, quase adulta. Os montes de folhas eram costumeiramente jogados pelos moradores do conjunto, a fim de preservar a estética do local. Paulinho sabia muito bem, seu pai fazia isso todos os sábados. O carrinho de mão novinho o ajudava nos trabalhos do jardim mal projetado pela sua mãe. Dos meses de setembro a dezembro, as folhas não paravam de cair. Logo o caminho para a escola estava lotado de montes de folhas, ponto para os frutos, que eram abundantes. "Quem é você?" perguntou o pequeno. Tão naturalmente que não lhe parecia estranho alguém aparecer no meio do caminho da escola, ainda mais enfiado nas folhas de jambeira. "O que você acha que eu sou, Palito?" perguntou com olhos arregalados entre as frestas das folhas. "Para de me chamar de Palito." Paulo, há muito tempo não ouvia lhe chamarem daquele jeito. Na verdade, achava que somente seu pai podia fazê-lo. "O que acha que eu sou, Palito?" A voz soava jocosa. Parecia saber o que isso causava no garotinho. Parecia saber o amor de seu pai pelo menino. Parecia saber que seu pai estava morto. "Até quando vai ficar enrolando, Paulo Palito?" De repente uma voz saltou de dentro dos seus mais profundos sentimentos. Paulo era novo demais para perceber que tinha reprimido quaisquer tristezas sobre a memória de seu pai. Ao contrário, transformara tudo em raiva. "Ele me deixou sozinho. Por quê? Eu só queria ficar perto dele." Paulo rangeu os dentes e fitou o olho entre as folhas. "Até quando vai ficar enrolando, Paulo Palito, cabeça de cuia?" Para Paulo, era como se pudesse ver seu pai ali. Novamente podia vê-lo enquanto aparava os galhos de mangueira que estavam grandes, a ponto de cobrir o quintal inteiro. Ele subiu na escada de 5 degraus, o suficiente para chegar na altura dos galhos. Ele parecia um gigante quando subia nela. "Galhos muito grandes impedem as mudas de receber os raios do sol", dizia enquanto golpeava com o terçado. Paulo o admirava da varanda, esperando com um copo de suco de acerola e um pão com queijo e tucumã, sentado no degrau da varanda enquanto sua mãe arriscava desafinadamente canções regionais. Logo após os trabalhos no jardim, iriam brincar nas trilhas que ficavam perto do olho d'água, torcendo para acharem algum animal pelo caminho. Este era seu mundo até perto de abril. As verdades que sua mãe contava levaram a acreditar em céu e em paraíso.
em lugares melhores onde todos se encontram e seguem felizes. Porém, isso nada confortava Paulo, e depois de quase 5 meses passou a distanciar-se de sua mãe, principalmente assombrado pela ideia de novo pai, que poderia ocorrer muito em breve. Ha, 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 grasnou a voz para Paulo, como uma gralha débil. Para de rir, idiota, ditou Paulo, pegando novamente o galho no chão. Tu sabe, cabeça de cuia, disse. Você parece o bicho folharal, disse com um sorriso de canto, que mais parecia retribuir a ironia da criatura. Tudo bem, isso parece estranho mesmo, mas tu não conheces nenhum bicho folharal, conhece? Sai de baixo daí, senão eu vou te bater com isso. Paulo saltou para cima das folhas para acertar-lhe com o galho, mas antes que pudesse tocar aquilo, seus olhos se depararam com a proximidade da árvore. Pôde lembrar-se de seu pai, agachado enquanto se preparava para contar uma de suas histórias. Era exatamente ao pé da árvore onde estava aquela coisa. Filho, assombrou-se novamente. Você tem medo da floresta, filho? Falou, ainda agachado enquanto apanhava um punhado de folhas secas. Ela é um bocado grande e é cheia de lendas. Se estiver sozinho, vou ter muito medo. Mas tem alguns bichos que são engraçados demais. Tu já ouviste sobre o bicho folharal? Ele vive embaixo desses punhados de folhas e fala como se fosse uma pessoa, para brincar com quem quiser ouvir suas histórias. Mas vem aqui, dá uma volta na árvore que eu tenho uma grande surpresa para ti, cabeça de cuia. Disse a coisa nas folhas, como se fosse a continuação das brincadeiras que o pai fazia com Paulo. Paulo acompanhou o vulto do pai e deu a volta na árvore, ainda com o galho nas mãos. Ao passar pelas raízes grandes da jambeira, Paulinho viu-se novamente entre lembranças esquecidas pela tristeza e saudade. Havia ali um grande galho, bem no alto da árvore. Nele estava amarrado uma corda grossa e um pneu preso com um nó especial de seu pai. A trilha escondia um enorme barranco que parecia não ter fim. Era perfeito para um balanço. Seu pai lhe mostrara o que seria o mais radical das diversões de verão naquele lugar. Até quando vai ficar enrolando, Paulo Palito? Não sei, eu tenho medo. Mas estou com você agora, não estou? Pai, mas olha essa descida, é muito fundo lá embaixo. Palito, tá, eu vou. Paulo segurou forte na corda e sentou no balanço. Seu pai deu o impulso e soltou. O pequeno gritou como nunca antes na vida, maior que todos os sustos que poderia sofrer. O abismo parecia infindável. Paulo deu o impulso e voltou girando numa velocidade incrível. E agora, Palito? Perguntou fazendo um impulso ainda maior. Paulo gritou ainda mais pela emoção. Seu pai o balançou a tarde inteira, e a gritaria atraiu bastante gente que quis participar da algazarra. Estes foram os últimos dias dos dois juntos. Vamos brincar novamente, Palito? Paulo estava sorrindo timidamente, virou-se para o olho entre as folhas e abriu novamente um sorriso travesso. E foi, mesmo sabendo que se atrasaria para a aula naquele dia.